E Deus tem uma palavra de esperança muito grande para nós hoje, porque nós, como Igreja Batista da Família, temos uma responsabilidade muito grande, porque onde o inimigo está mais atacando é na destruição dos lares, com violência. Olha, então nós vimos aqui que o grande problema, né, das famílias começa no relacionamento. Então, o Brasil tem mais de 1 milhão de casamentos por ano, mas tem 348 mil divórcios por ano. Lares que estão se desmanchando, e aí você sabe, né, você que conhece, tem visto como é que é um lar desestruturado, e um lar que o pai e a mãe estão ali, já é difícil. Mas assim, nós vemos o seguinte, que o grande ataque dos malignos é na família. 80% dos problemas que nós vimos aqui é um ataque na família. Tanto é que eu vi uma notícia interessante. O Brasil está com tanto problema de violência na família que o Tribunal de Justiça, ele elegeu essa semana um período como o foco só em crimes de, eu anotei aqui para não esquecer, feminicídio, né? É isso? Pai matando filhos, filho matando pais. Pode um negócio desse, né? Quando a gente podia imaginar uma coisa dessa na nossa sociedade. Então, hoje, nós estamos aqui para tratar de um problema sério, que começa, né, quando você rompe um relacionamento. O relacionamento é uma coisa difícil, já começou lá no Jardim do Éden, quando Deus inaugurou o Jardim do Éden, com Adão e Eva, a primeira família. Logo que eles cometeram o pecado, que constituíram família, houve ali, a primeira família já teve homicídio. O irmão matar o irmão, né? Que triste. Mas para nós começarmos o nosso culto, eu quero que vocês fiquem em pé. Nós vamos orar aqui, vamos fazer uma oração que Jesus nos ensinou. Está lá em Mateus 9:6, né? Amém? Jesus falou assim, quando vocês orarem, orem assim. Vamos lá, todos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Deus é o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Irmãos, quando você era pequeno, né, você deve lembrar quantas vezes, se você tem irmãos, né, nós estávamos falando de relacionamento, a dificuldade, né, quando começa, eu vejo meus netinhos, né, a dificuldade no relacionamento, na comunhão, né, a disputa dos brinquedos, isso, é aquela briga, e aí volta e meia, um fica nervoso com o outro, e de alguma forma gera um conflito. Aí eu vejo os pais falando assim, vai lá e pede desculpa, vai lá, né, e quantas vezes você está aqui? Quantas vezes você também, a palavra perdão, você não ouviu já na sua vida, né? Então hoje nós vamos pregar sobre o perdão. Uma coisa assim, falou assim, pastor, né? Uma coisa assim tão recorrente, a gente tem ouvido falar tanto, mas assim, vocês não imaginam o estrago que a falta de perdão faz na vida da pessoa. Então, quando nós vemos aqui a questão do perdão, então muitas pessoas assim falam assim, mas eu não tenho problema de perdão. Não tem problema de perdão. Falar de perdão é a coisa mais fácil, mas perdoar, né, é uma coisa tão difícil. E nisso nós estamos assim criando situações para nossas vidas, assim, espiritualmente. Deus, Ele nos amou de tal forma, e como Ele viu ali desde o princípio, Ele viu aquele problema na família, né, no relacionamento,
Deus, Ele nos deu uma nova oportunidade. Ele nos deu uma oportunidade para nós, assim, voltar para Ele. Mas, assim, o relacionamento nosso com Deus depende do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, Deus colocou essa condição. Então, nós vamos falar aqui de perdão. O que é perdão? Quando fala de perdão, você se lembra de uma dívida, não é verdade? Perdão da dívida, tem uma conta a pagar. Quando nós temos aqui uma situação de perdão, nós vimos assim que é uma coisa assim que você está devendo. Então, quando você fala, quando Deus colocou os 2 maiores mandamentos, Jesus colocou, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao teu próximo, como a ti mesmo, aí nós estamos vendo o seguinte, é o mandamento de Deus. E toda vez que você fecha o seu coração para o seu próximo, você já está em dívida com ele, amém? Olha só, vou repetir. O perdão, quando nós temos assim, falando de perdão, é sinal que nós estamos falando relacionado a alguma dívida, né? Se você fez mal para alguém, distratou alguém, se você não deu a atenção, você está em falta com ele. E aquilo ali já é um princípio, né, de um conflito no relacionamento. Então, como a palavra diz, amai-vos uns aos outros, quando o Senhor fala assim, amai o teu próximo como a ti mesmo, e você não ama, você já está em dívida com ele. E aí, quando nós falamos aqui na questão do perdão, nós vimos aqui que são situações assim que levam uma brecha tremenda, espiritualmente falando. Então, o perdão, quando nós falamos nessa parte, nós vimos o seguinte, Mateus 6,9, Jesus falou nessa oração do Pai Nosso, que nós lemos aqui, que oramos aqui com vocês, ele fala o seguinte, perdoai as nossas dívidas. Outra versão da linguagem de hoje fala, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos ofensores. Aí, é um mandamento, né? E Jesus fala para nós orarmos dessa forma. E quando nós sabemos que temos que perdoar, porque é assim que Ele nos ensinou a orar, você vê o seguinte, será que nós estamos cumprindo isso? Então, se você pegar e levar na risca, perdoai os teus ofensores, aqueles que te ofenderam, assim como pedimos para Deus perdoar nós, assim como nós temos perdoado, o que nós estamos falando para Deus? Eu não tenho perdoado, então não precisa perdoar. E como nós precisamos do perdão de Deus. Então, nisso aqui, a palavra do Senhor para nós hoje, nós estamos falando aqui de cura e libertação, mas assim, o princípio, nós vamos ter 4 temas, né? Nessas 4 sexta-feira. E hoje nós vamos falar aqui de cura da alma por corações machucados, por mágoas, né? Feridas da alma, que provocada exatamente por uma situação em que a coisa acumulou pela falta de perdão. Então nós vamos ver o seguinte, a palavra lá em Efésios 4, 26, Deus fala o seguinte, irai, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Deus está falando? Deus está falando o seguinte, olha, não é pecado você ficar nervoso. Não é pecado você se irritar, porque nós somos humanos, né? Às vezes as coisas vêm, aquele nervoso, as coisas acontecem, você fica irritado. Se você falar assim, eu lembro até na Bíblia lá que Jesus também ficou nervoso, né? Lá com os mercadores lá no templo, e falou isso aqui, né? Vocês estão profanando a casa do meu pai, e virou a mesa. Mas então a palavra diz assim, irai, mas não pequei, né? Você pode ficar nervoso? Pode. Mas assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Nós não podemos assim ficar muito tempo sem nos falar. Porque a pessoa, quando ela fica nervosa, também está de mal, não se fala.
E aí você abre brecha, porque a palavra depois de Efésios 4:2-6, não se põe o sol sobre sua ira, e fala o seguinte: não deis lugar ao diabo. Como assim, pastor? A palavra está dizendo que quando você não cura, né, que você não trata aquela ira, aquele nervoso ali, de uma situação que você pode consertar, quando nós reconhecemos que erramos, porque alguém errou. Alguém errou. Então, se eu errei, é difícil. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro e falar assim: olha, me perdoa, eu estava nervoso, né? Me desculpe aí, de repente, né, a situação. Mas assim, que você queira isso na sua vida, porque o orgulho, principalmente do homem, né? Não, eu não vou dar meu braço a torcer. E aí o que acontece? Aquela pequena ira vai se transformar em ressentimento. E aí sim é o pecado. Porque a palavra também lá em Malaquias 2,15, a palavra diz assim, Deus fala assim: eu detesto o divórcio. Em outras versões, eu detesto o repúdio. Aí você fala assim: agora vai falar de casamento? Não. O divórcio não acontece lá no cartório, quando eles assinam o papel. O divórcio já acontece quando você fecha o seu coração. Aí a palavra fala: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não crie ressentimento, porque esse ressentimento vai atingir você e as pessoas que estão no teu entorno. Irmãos, Deus nos chamou, né, essas 4 noites, porque Ele olha aqui para vocês e vê o exército de Cristo. E como é que o exército de Cristo vai lutar doente, fraco? Né? Como é que os exércitos de Cristo vai lutar com as pessoas todas machucadas? Você pensa num soldado no campo de batalha que ele não está conseguindo ficar em posição de alerta? É uma brecha para o inimigo entrar e saquear, amém? Isso aí às vezes acontecendo dentro da igreja, às vezes não, sempre que nós não vigiamos, sempre que nós não olhamos espiritualmente, é um problema seríssimo. E uma alma machucada é uma ferida aberta. E esses dias atrás, eu lembrei aqui numa pregação que Beelzebub é o senhor da mosca. Mosca, né, tem sentido, está ligado assim, né, assim, espiritualmente falando, a demônios. Então, uma ferida aberta na alma atrai moscas. Aqui, imagina, né, no campo, né, os animais, quando eu estou aqui com o meu cunhado, o Milton, lá de Minas, e ele cuida lá na fazendinha dele, lá do gado, tem que cuidar das feridas. Se não tratar, tem as varejeiras que sentam lá e aquilo ali causa um prejuízo tremendo. Irmãos, espiritualmente falando, uma alma ferida atrai demônios. E aí as coisas vão tomando um corpo que você não imagina. Eu estava lendo um livro sobre o testemunho de um pastor contando da igreja que ele ministrou. Tinha uma mulher, 10 anos, professora da escola bíblica dominical. 10 anos, professora da escola bíblica dominical. Um dia, lá no culto, ela foi tomada, ficou possessa. Aí levaram ela e foram lá para expulsar aquela entidade. E naquele momento lá que estava expulsando ela, o pastor falou assim: mas quem é vocês? Ele se identificou lá. Falou assim: você saia desse corpo que não te pertence. Ele falou assim: ele me pertence sim. Ela me deu legalidade. Como assim? Aí ele falou o seguinte, né? Se você vai lá na casa dela, no armário dela, tem uma caixa guardada no armário dela que fazem tantos anos, mais de 25 anos, que aquilo lá me dá legalidade para entrar na vida dela. Aí ele expulsou aquela entidade
E aí a mulher, quando voltou assim, o que aconteceu? Aí o pastor falou assim, olha, aconteceu isso, 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 e você tem uma brecha espiritual na sua vida, você vai ter que falar para nós o que está acontecendo. E ela foi lá na casa dela, ela mostrou. Quando ela tinha 13 anos, o pai dela foi assassinado e ela viu o pai dela ser assassinado. E aquela menina, ela ficou com aquilo no coração, um sentimento de vingança, e que ela vingaria aquela pessoa que matou o pai dela. E aí, quando ela cresceu, ela fez um projeto de estudar, ter dinheiro, e ela conseguiu tudo isso. Quando ela conseguiu o dinheiro que ela precisava, ela contratou um matador para matar aquela pessoa que tinha tirado a vida do seu pai e cortar a orelha dele e guardar num vidro que estava naquela caixinha, faziam já mais de 20 anos. Irmãos, a vingança não pertence a nós vamos ver aqui na Bíblia. Então, eu estou falando para vocês que tudo aquilo que é falta de perdão, você abre brecha para o maligno entrar na sua vida. Então, Deus está falando o seguinte, né? A palavra fala assim, Pai nosso é no céu, né? Nessa oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se na prática nós não fazemos isso, então que oração é essa que nós fizemos? Que nós estamos dando legalidade para que o inimigo ele entra na nossa vida. Então, nós temos visto também, eu com a minha esposa, nós já ministramos assim, o nosso ministério, para quem está visitando a gente pela primeira vez, o nosso ministério começou há uns 22 anos, não essa igreja, mas assim, com um curso de casais. Então eu e minha esposa, nós ministramos para muitas famílias. E nessas ministrações que nós tivemos aqui, nós tínhamos muita, assim, tinha parte da aula do perdão. Então, a gente testemunhou muitas situações e a gente falava lá, a questão é a seguinte, como a falta de perdão, ela faz um mal terrível, não somente na alma, como também traz, psicologicamente, vai atingir a vida da pessoa. Então, nós testemunhamos situações terríveis de pessoas que sofreram por falta de perdão. Nós temos um caso, né? Não foi eu que ministrei, foi o pastor que eu estava na outra igreja, de uma situação em que uma história em que a mãe tomou as dores do filho. E aí, você tem toda a razão para ficar frustrado. Você tem toda a razão para ficar angustiado. Aí, a gente aprendia lá no curso, e aprende, que a falta de perdão traz muitos tipos de sintomas psicossomáticos que vai afetar a sua saúde. E aí, o nosso pastor foi visitar uma senhora que nem congregava lá na igreja, que ela estava com câncer nos ossos. E aí ele foi lá, porque ela já estava assim numa fase que o médico já não estava dando mais condições de sobrevivência, aí foi lá visitar. E aí, quando ele foi orar com ela, pediu para ela abrir, contar um pouco da vida dela, ela contou que a tristeza que tinha atingido no coração dela. O filho dela era uma pessoa muito bem sucedida, ele era um gerente industrial ali na região ali perto do aeroporto, né? Tinha uma indústria lá, e aliás ele trabalhava na indústria, ele era tão assim, especialista no que ele fazia, que ele abriu uma consultoria para poder dar assistência para as empresas nos finais de semana, porque a empresa não vencia dar conta, falou, eu também vou ir no final de semana. E aquela empresa dele, ele montou ele com um sócio. E um dia, já estava assim, a empresa ia indo bem, muito bem, e um dia ele percebeu a esposa dele, e a empresa ele colocou o nome da esposa, que ele não podia pôr o nome dele. Aí, o que aconteceu? Um dia ele percebeu a esposa meio estranha, falou assim, olha, o que é isso? Por que você está me tratando desse jeito, né? Tão fria? Dá a impressão até que eu já não me tenho marido, né? Parece que você já tem outro. Falou assim, na brincadeira.
E ela falou assim, pois então, já que você falou, eu vou falar a verdade. Eu tenho um outro sim. Aí caiu a cara dele, né? E ele falou assim, como assim? Eu falei, tem mais. O meu outro é o seu sócio. Olha a pancada que esse rapaz levou, né? Aí então o casamento dele acabou. Assim, eu fui muito rápido na história. Como ele estava indo muito bem, ele chegou a pedir pediu dispensa da empresa, que ele iria trabalhar só com a empresa dele e tal. E ele estava muito feliz da vida que ele ia desempenhar, e aconteceu esse episódio. Ele não estava mais empregado, tinha empresa que ele ia tocar, mas quando ele soube daquela situação, né, que ele perdeu a esposa ali, o casamento, né, acabou naquele momento, aí também aconteceu mais um fato, que ela falou o seguinte, né, e agora também eu quero que você, essa empresa, como é minha a empresa, está no nome dela, né, então você vai cuidar da sua vida em outro lugar. Eu sei dizer que ele perdeu a mulher, perdeu o emprego e perdeu a empresa, de uma vez só. E a mãe dele tomou as dores. Essa mãe sofreu, porque com a mãe que não sofre pelo filho, né? E aí, aquele sofrimento foi tão grande. E aquela vontade daquela mulher, né? Com aquela injustiça, era tão grande, que aquilo ali causou um problema, né? Que veio a ter um câncer nos ossos. E ela, quando ela vinha falar do nome daquela pessoa, daquela ex-mulher dele, ela tinha problemas sérios. Aí o pastor orou com ela, né, ministrou a necessidade de perdoar, e aquela mulher conseguiu liberar o perdão e foi curada. Glória a Deus. Porque o inimigo, ele é sutil, ele entra, porque o ressentimento é isso, né? Ele provoca uma dor na alma, ele provoca assim uma ansiedade, e o teu organismo vai ficando debilitado, e é propício, né, para que a gente possa então ter uma consequência muito grave. Então, o que nós estamos falando aqui? Quando nós falamos assim de pessoas feridas, né? Jesus, ele nos ensina a perdoar. Nos ensina que não tem que pensar se eu devo perdoar. Né? Então, a orientação é que nós temos que perdoar a todos aqueles que nos ofenderam. Mateus 18, abra comigo lá no Evangelho de Mateus, você já tinha ali no Pai Nosso, indo mais à frente um pouquinho. Mateus 18, de 15 a 17. Diz assim a palavra, vamos só ler o 15. Quando uma pessoa peca contra você, quando uma pessoa te dá um prejuízo, quando uma pessoa causa um mal, te trai, né? Enfim, qualquer situação em que ela ficou assim, causou um mal para você, essa pessoa está em pecado. Porque a palavra diz, amai uns aos outros como a ti mesmo. Então, quando a pessoa começa aqui, a pessoa está em pecado. Agora, existe ali duas pessoas envolvidas, o ofensor e o ofendido. E nenhum é menos, nenhum assim vai dizer que um é privilegiado. Às vezes você fala assim, mas a pessoa que me ofendeu e me fez isso aqui está na boa. Mas não está na boa. Então eu quero mostrar para vocês aqui na palavra, que Jesus, numa situação dessa, né? A palavra do Senhor diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Irmãos, o que nós estamos falando aqui? O Pai, né? Deus é Pai de todos nós. Deus ama o mundo, não ama só a igreja. A pessoa pecou, a pessoa errou. Deus é um Deus santo, santo, santo. É um Deus bondoso, misericordioso, mas ele também é justo, né? E aí, Deus é Deus de justiça, mas antes de agir com a justiça, Ele espera que haja arrependimento. Porque Ele não quer condenar nenhum daqueles que Ele criou. Então, a palavra ali que nós vimos, pode voltar lá para nós, por favor?
A palavra que nós vimos fala: se o seu irmão pecar contra você, eu vou ficar esperando que ele venha pedir perdão. Eu era assim antes de conhecer a palavra, né? Quando eu fiz o curso de casados, que a gente aprendeu perdão, eu falava assim: não, posso até perdoar, mas a pessoa vai ter que vir, ajoelhar no milho, sofrer. Quando eu ver que ela está sofrendo muito, 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 aí sim eu vou ver se eu libero perdão. Mas a palavra não diz isso. Se uma pessoa pecar contra você, vá até ela. Vá até ela. Então, olha só o que Deus está falando. Vá até ela, não é esperar que ela venha até você. Por quê? Tem vezes que a pessoa não sabe o estrago que fez com você mesmo. Mas o que nós estamos falando? Aquela pessoa está caminhando para o abismo. Você tem a salvação, de repente a pessoa não teve o privilégio que você teve de conhecer a Cristo. Deus está falando assim: vá até ela. Mostre-lhe o seu erro, mas assim, não vá só. Melhor, vá só, não vá. Porque o que está falando ali? Tem gente que a pessoa falhou com ela, pecou contra ela, ela peca mais ainda, porque sai contando para todo mundo para difamar a pessoa. Aí já é vingança. Aí você já está tão errado quanto a outra pessoa. Então, a Bíblia fala o seguinte: vá até ela a sós. A sós. Então, você tem que ter um particular. Dá oportunidade para ela se redimir. Aponte o seu erro. Se ele ouvir, o ouvir aqui quer dizer, caiu a ficha, fiz besteira, né? Peço o seu perdão. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. É esse o objetivo. Ninguém está querendo, né, humilhar ninguém, né? Porque você pode errar também. E se for você, a pessoa, porque nós vamos ter essa parte também, que Deus quer tratar com todo mundo, o ofensor e o ofendido. Irmãos, a pior coisa que você pode ter na sua vida é carregar uma falta de perdão. Eu vi uma citação e achei bastante pertinente, que a pessoa que carrega consigo a falta de perdão é igual aquela pessoa que não colocou o lixo para a rua, não passou o lixeiro. Mas não foi um dia não foi uma semana, já está meses com aquele lixo dentro de casa. Você já pensou como é que fica? Já lembra aquela greve dos lixeiros? Que coisa horrível. Todo mundo assim, sofrendo. Imagina uma pessoa que guarda a falta de perdão, ela está guardando um lixo. Guardando um lixo. Aquilo ali, a vida dela vai caminhando, né? E ela vai ficando, aquilo lá vai contaminando, não só ela, né? Porque as pessoas que convivem com ela também sofrem. Então, Deus está falando o seguinte, né? Deus quer estar de bem com todo mundo. Deus é Pai. E por ser Pai, Ele nos amou de tal maneira que Ele mandou o seu Filho. Mandou o seu Filho para que pudesse nos resgatar. Então, quando Deus veio, né? Quando o homem se desligou de Deus no pecado, né? Deus está aqui no céu, o homem lá embaixo, né? Desligado de Deus. Aí Deus falou assim: precisamos trazer o homem de volta, dar oportunidade. Então Ele chama Jesus Cristo e Ele desce lá, né? Vai lá, traz o homem para o arrependimento, de volta para Deus, né? Então a cruz de Jesus, né? Nós vemos aqui Deus resgatando o homem, né? do abismo, do caminho que ele estava. Mas só que chega num momento em que existe uma condição. Deus também ama você e o seu próximo. Ele falou assim: você e o seu próximo têm que se falar. Toda vez que você fechar
o seu relacionamento com o teu próximo, você também não tem mais, perde a comunhão com Deus. Então, olha só o que o Senhor fala lá em Mateus 5:23. Olha, Mateus 5:23. Às vezes nós achamos o seguinte: eu estou de bem com Deus porque eu tenho ido à igreja, eu tenho contribuído com as ofertas, com o dízimo, tenho louvado, tenho feito isso, aquilo. Mas aquela pessoa que errou com você, aquela pessoa que está indo para o inferno porque falhou com você, que a palavra diz, vá até ele, você fala assim, ó, problema dele. Problema dele. Eu já fui atingido, agora ainda tenho que me preocupar com ele. Então olha o que Deus fala, como Deus ama a todos, né, a nós, e Ele não quer que nenhum se perca. Então Mateus 5:23 fala, se pois, né, você que está achando que você está bonito, né, está bem com Deus, você fala assim, ó, se pois, Mateus 5:23, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, então, voltando, faz a oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, toda vez que nós vamos cear, né, nós costumamos ler lá Paulo aos Coríntios, né, 1 Paulo aos Coríntios, 11:23, que fala assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Aqui, Deus está falando o seguinte, se a hora que você for, você achar que você está bem, você vai fazer uma oferta a Deus, você examine-se. Se tiver alguém contra ti, se você fez alguma coisa e a sua consciência não está pesando, é melhor que pese, porque antes que ele vá ao juiz, e aí a coisa vai ficar feia. Então, Paulo também escreve aos Romanos, né? Aos Romanos, né, quando Paulo está falando da importância da comunhão dos irmãos, Romanos 12, vejam comigo lá, Romanos 12, no verso 12 e 18, vamos ver aqui, olha só o que Paulo fala para nós termos uma vida plena, porque Deus preparou tantas coisas boas para nós, mas Satanás é sutil. Ele vem e coloca para nós, assim, né? Outro dia circulou no nosso grupo aqui, não sei se todo mundo daqui da nossa igreja com certeza viu, um texto lá para reflexão, como é que Satanás atua na vida das pessoas. Lembra a história de uma cidadezinha que tem dois vizinhos, se davam muito bem, o vizinho plantava uma horta, né? E tinha uma produção maravilhosa, acho que ele fornecia para o cerrado, né? Aí, Satanás viu aquelas duas famílias se dando muito bem. Falou, não pode continuar. As duas famílias, né, seguindo o evangelho. Não está ruim esse negócio, tem que mexer nisso. Mas Satanás não precisou muita coisa. Ele foi, o vizinho de cá tinha um burro. Ele foi e soltou o burro. O que o burro fez? Foi lá na horta do vizinho, comeu toda a plantação dele, estragou tudo. A hora que o vizinho que foi afetado percebeu que tinha sido atingido, ficou com tanta raiva e foi tirar satisfação com o vizinho dono do burro. O vizinho dono do burro, então, na ignorância, eu sei que o de cá matou de lá. E aí, criou-se, mas porque ele matou, o filho tomou as dores e matou também o outro de cá. Aquela família que vivia em paz, como a gente já viu muitas famílias, que essa história é muito real no Brasil. Acabou a paz. O mal entrou naquela casa.
E aí foi assim, acabou, prisão, morte, tudo, né? Aí você fala assim, mas o que Satanás fez? Ele só soltou o burro. Tudo isso, quem fez foram as pessoas. E nós acusamos Satanás, né? Satanás só fez uma coisa, abriu a portinha para aquele burro sair. Só. O resto deixou por conta da falta de entendimento dos homens. Então vamos lá ver então, Romanos 12, o que Deus diz a palavra? 12, 18. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Vou repetir. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizerem isso, amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, olha só que palavra. O Paulo está falando assim, se possível, viver em paz com todos os homens. Porque é o seguinte, nós temos que ir lá. Se alguém pecou contra nós, nós temos que fazer a nossa parte. Está meio falhando aqui, as pilhas que devem estar... Eu estou sentindo aqui, está falhando aí também, por causa de ser só o retorno? Vocês sentiram falhar um pouco? Não? Bom, então esse é só o retorno. É que a gente, parece que, né, vocês não ouviram. Então, Paulo está falando o seguinte, se depender de vós, naquilo que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Eu fico vendo assim, né, aquele louvor, acho que é Ademar Campos, não existe nada melhor, né, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, né, desfrutar do teu amor. Como é bom! Mas se você perder a paz, você não tem nada disso. Se você não buscar a paz com os homens, agora também, a palavra diz o seguinte, que nós temos que pedir perdão. Mas também você não é obrigado, se a pessoa faltou com você, né? Tem que pedir perdão e dar o perdão, né? Então vá até ele, até com ele, para que ele se arrependa e você recupere aquela pessoa para Deus. Mas a palavra diz o seguinte, né? Se você, naquilo que você puder, tenha paz, né, com todos os homens. Se você fez a sua parte, quer ir lá, falar com ele para dar o seu perdão. Mas pastor, a pessoa me prejudicou, me deu um prejuízo. Mas a Bíblia está falando que nós temos que ir lá, falar com ele e dar um perdão. Mas agora vem aqui e fala assim, tenha paz com todos os homens. Eu sou obrigado agora a fazer amizade com ele de novo? Não. A ter a paz, né, é trazer ele de volta para Cristo. Dar oportunidade para que ele possa se reconciliar com Deus. Porque senão, se aquela pessoa, por falta do teu perdão, você está ajudando ele a se afundar mais e mais. Às vezes tornar-se uma pessoa mais cruel, às vezes tornar uma pessoa mais insensível. Mas quando você trata ele da forma com que Paulo falou, né? A carta de Paulo aos Romanos fala, olha, no verso 17. A ninguém... vamos voltar aqui. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Aí tem gente que fala o seguinte, eu perdoo. Coloquei na mão de Deus para Deus fazer a sua justiça. Irmãos, parece bonito, né? Mas estou falando aqui da ira de Deus, juízo de Deus. No fundo você está falando assim, eu quero que Deus coloque ele na chapa quente, né? Que ele vai ver o que é bom. Porque a ira de Deus dá lugar à ira de Deus. Então não vingue, deixa Deus vingar. Só que antes, vai lá,
reconciliar com ele, porque ele pode se arrepender e Deus não precisar agir dessa forma. Então, duas coisas. Você não tem que ter vingança, porque a vingança é aquilo que eu falei daquela moça, que você abre o espaço para o demônio na sua vida. Quando você guarda um coração machucado, ferido, você atrai demônios. O mal vai te comendo. Então a palavra fala assim, não deixe vencer o mal com o mal. Então, pelo contrário, a palavra fala assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Olha que tapa na cara do diabo. A pessoa querendo que você soltasse o burro, aliás, ele soltou o burro, queria que o burro que comeu lá, você matasse aquele, que ele matasse outro, e se destruísse mutuamente. Você falou assim, não. Eu sou de Deus. A palavra diz assim, a luz, né? A luz brilha e as trevas não prevalecerão, né? Vamos pegar aqui que eu deixei aqui para o cartazinho aqui. A luz brilha nas trevas e elas não a derrotarão. A luz do Senhor está à frente. Mas se você se tornar trevas, você está dando poder para as trevas para você. Então, quando nós fazemos o mal, nós estamos dando força para a treva. Mas a palavra diz, pelo contrário, não tome vingança para si mesmo. Está falando para nós olhar o que nós estamos desejando. Quando você fala assim, a ira, dou lugar para a ira de Deus, olha, está nas mãos de Deus, que Deus faça a sua justiça. E você sabe que a justiça de Deus é a mão pesada. Aí você fica torcendo que a mão pesada de Deus, que ainda não aconteceu, essa pessoa ainda não sofreu a mão de Deus, que é isso que você quer? Então você é tão pecador quanto ela. Porque Deus não quer isso. Deus fala lá, vá ter com o seu irmão a sós para que ele entenda o seu erro e você recupere o seu irmão. Nós não queremos enfiar ninguém no inferno, pelo contrário, a nossa missão é trazer a alma para o Senhor, né? Tirar aqueles que o inimigo está levando. Pessoas, às vezes, conhecidos nossos, não tiveram oportunidade de se arrepender. Então, como é terrível a pessoa que não tem entendimento e ela ora até para a pessoa ser prejudicada. E aí? Ela está pecando tanto quanto aquela pessoa que pecou contra ela. Então, o diabo soltou o burro ali naquele lugar, né? E está fazendo o estrago direitinho. Ofensor e ofendido não tem diferença. E quando a pessoa não tem esse entendimento, ela sofre, e sofre todo mundo que está com ela. Então, nós não podemos cair nessa aí, né, de entrar na... Então, nós temos que perdoar. Aí Pedro, né, quando Jesus estava pregando isso, Pedro falou assim, mas a pessoa erra, depois erra de novo. Quantas vezes nós vamos ter que perdoar? Porque os judeus tinham costume de perdoar 3 vezes. Aí Pedro fala assim, olha, eu vou, como Jesus está acima da curva, né? Pode ser aí 7 vezes, Senhor? Ele falou, 7 não, 70 vezes 7 por dia. Irmão, Jesus falou assim, não tem número de perdão. O que importa a nós é ter a visão. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então, se você tem o olhar de Deus, que nós estamos aqui para sermos, nós recebemos do Senhor o ministério da reconciliação, e Deus perdoou todos nós para que nós fôssemos embaixadores de Cristo, né? Que embaixador de Cristo você é quando você veste uma roupa daqueles fariseus lá que começa a apedrejar, a mulher pega no adultério, não é? Que belo embaixador de Cristo nós somos, quando nós somos os primeiros a tacar pedra. Então Deus está falando o seguinte, eu preciso, né? Eu quero restaurar o meu povo, né? A igreja de Jesus, fortalecer ela, porque Deus tem muitas pessoas para serem resgatadas através das nossas vidas. Então, Mateus 21, no verso 5 em diante, né? Daquilo que nós estamos lendo, o Pedro fala assim, ó, quantas vezes? Ele falou assim, 7, não, 70 vezes 7. Então, não tem, o ensino aqui não é por quantidade de vezes, não tem uma tabelinha.
Ó, vai até aqui só. O que é o perdão? Será que nós não entendemos que nós somos o maior beneficiado no perdão? O homem estava condenado à morte. Mas antes de chegar nessa parte aqui, tem muitas pessoas que confundem perdão com desculpa, né? Por exemplo, me desculpa aí, né? A pessoa me desculpa. Às vezes está falando desculpa, mas não tem negócio de desculpa. O que é desculpa? Desculpa, imagina que você tem lá na sua casa um vaso preciosíssimo que foi trazido lá, né, de porcelana chinesa, que fica raríssimo, de um vaso de 20 mil reais, sei lá, 30 mil, não sei quanto vale um vaso daquele lá. Mas aquele vaso, você está ali com aquele maior preciosismo, aí chega uma pessoa, uma visita, uma pessoa amiga na sua casa, e ele pega descuidadamente, né, esbarra no vaso e quebra o vaso. Ele, me desculpa, né? Como você me fala negócio? Me desculpa, foi sem querer. Eu não vi, e tal. Então, o que é me desculpa? Não tive culpa. Tira a culpa de mim, não é? Então, o me desculpa é isso quando você faz alguma coisa involuntariamente. Agora, quando você está nervoso, imagina que aquela pessoa estava nervosa, e na discussão e tal, ele pegou e falou assim, olha, você está querendo me prejudicar, então eu vou prejudicar você. Pegou o vaso chinês e pum no chão. Quebrou aquele vaso enorme por causa de uma bobeira. Aí quando ele falou, cara, o que você fez, né? Ele falou assim, me desculpa. Aí não cai, né? Como te desculpo? Você quebrou o vaso. Então não é me desculpa. Me perdoe. Porque a culpa eu tive. Então, quando você tem culpa, não tem como tirar a culpa. Mas me perdoe. Aí, eu tive culpa. Agora, quando tem culpa, tem juízo. E quando tem juízo, tem condenação. E o perdão é a anulação da condenação. Entre você pagar o preço e eu te perdoar, eu posso culpar você, porque esse vaso não saiu voando dali, caiu. Teve um culpado, esse culpado foi você. Então, não é mais me desculpa, é me perdoe. E o perdão, né? Existe a palavra lá, quando você peca, você está condenado. O salário do pecado é a morte. Amém? Então, quando Jesus morreu por nós tínhamos um preço a pagar pelo nosso pecado, que era a morte. Aí Jesus, sabendo que nós não podíamos assim passar pela cruz, né, não tínhamos assim condições, Jesus falou assim, olha, eu vou morrer no lugar dele. Então, ou seja, nós éramos culpados. Por que nós éramos culpados? Pelo nosso pecado original, pelo nosso pecado, nós estávamos assim fadados a ter a morte. Então, nós estávamos condenados. Aí, nós fomos, pelo amor, né, Deus nos amou de tal maneira, que Ele falou assim para Jesus, morre, você pode morrer lá no lugar dele, porque os meus filhos ali não têm condição. Não vão ter força de subir naquela cruz. Então, nós dizemos que o nosso pecado é que matou Jesus. Porque Jesus nunca pecou. Jesus não precisava ir naquela cruz, era nossa aquela cruz. Mas aquele dia, Jesus tomou uma decisão, falou assim, eu vou pagar o preço. E o pagar o preço, morrer por nós. Então o que aconteceu? Nós éramos o culpado, porque nós sempre fomos pecadores. Então, éramos culpados, estávamos condenados. Jesus veio e com seu perdão, pela sua graça, anulou a condenação. Amém? Isso é perdão. Então, quando você tem uma situação, imagina uma situação, uma pessoa atropelou alguém da sua família e tirou a vida daquela pessoa. Aí quando ela atropelou aquela pessoa da sua família, e você perdeu aquela pessoa querida, aquela pessoa vai e fala assim, me desculpa que eu não a vi. É desculpa? Não.
Ela teve culpa, porque ela tinha a obrigação, a responsabilidade de ver por onde anda. Então, eu sou o culpado. Mas, então, se tem um culpado, tem um juízo. Então, nós, irmãos, estamos condenados, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E o Senhor, né, na sua graça, Ele nos comprou, o seu sangue nos comprou. Então, nisto, né, nós fomos perdoados. Aí, quando você fala o seguinte, né, a pessoa atropelou, aquela pessoa atropelou alguém da sua família, e fala o seguinte, me perdoa. Não, desculpa nem pensar, porque ela está flagrantemente comprovada que ela teve culpa, não tem como desculpar. Aquele carro estava sendo dirigido por ela. Aí a pessoa fala assim, ora, você vai perdoá-la? Antes de chegar no seu perdão, a justiça vai julgar. Então, como é que funciona? Nós temos aqui bons advogados aqui, né? O juiz vai fazer o julgamento. E culpado, está comprovado que houve a culpa, então tem a condenação. Mas aí o advogado de defesa vai e coloca toda a sua tese, e o juiz fala o seguinte, vou absolvê-la dessa culpa. Mas ela é culpada, só que ela não foi condenada àquela pena. Então, dessa mesma forma, nós já estávamos condenados. Nós estávamos assim, pela nossa natureza, Deus já tinha dado, o salário do pecado é a morte. Pelo nosso pecado nós já estávamos condenados. Então, o que acontece? Nisto, nós pegamos, né, fomos graciados pelo pecado, pelo perdão de Jesus, mas quando chega a nossa vez de perdoar, você fala assim, não, peraí, perdão comigo não, olha o que essa pessoa fez comigo. Aí, eu convido você, né, para a gente continuar aquela leitura, para fecharmos aqui a parte da palavra. Jesus fala aqui em Mateus 18. Em Mateus 18, ele continua a história contando uma parábola semelhante ao reino de Deus. Ele conta aqui, Mateus 18, fala assim. Vamos ver do verso 23 em diante. A palavra do Senhor diz assim, ó. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é o equivalente a uns 6 milhões de reais hoje. É dinheiro que não acaba mais. Na NVI, falava que devia uma quantidade enorme de prata, né? Não tinha nem preço a quantidade de prata que ele tinha. Mas, não tendo como pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos, todos seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante dele rogava, Senhor, tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo perdoou-lhe a dívida. Ele não deu um prazo para ele, falou assim, sabe de uma coisa? Você é um cara, tem boa saúde, você se esforça, eu vou te dar 10 anos para você arrumar um serviço bom e me pagar. Não, aquele rei falou assim, olha, perdoado está a sua dívida, você não deve mais nada. Então, ao sair dali super, abençoado que foi, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários é o equivalente a 50 reais, ao dia de hoje. E ele agarrando ele, sufocando, dizendo, paga o que me deve. E ele então, caindo nos seus pés, falou assim, suplicava, tem paciência comigo que eu te pagarei. E ele, porém, falou assim, não, senhor, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Os seus conservos, vendo o que acontecia, ficaram muito tristes. Eles foram contar tudo ao Senhor. E este então chamou a sua presença e disse, servo mau, perdoei-lhe toda a dívida, por que me suplicaste? Perdoei toda a vida porque me suplicaste. Agora tu também devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti. E irado, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo que devia. Aí vem uma frase
final. Assim também, Jesus fala, vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Vamos lá. Está falando o seguinte, se cada um de vós não perdoar de coração, né, o seu irmão. Irmãos, Deus, o Senhor está comparando aqui, nós tínhamos uma dívida impagável, né? Não tínhamos condições nenhuma de sair da morte, e nós merecíamos ter tido essa morte, que Jesus morreu no nosso lugar. Jesus, nós sem merecer, sem que nós tivéssemos feito nada de especial, Jesus foi e pagou o nosso preço. A palavra ali naquela versão da NVI, eu acho que fica mais interessante, uma quantidade enorme de prata. Ninguém sabe o quanto custou o preço que foi pago naquela cruz. Ninguém de nós aguentaria sofrer o que o Senhor Jesus sofreu por nós. Tudo isso para que a gente pudesse agora também, né, perdoar os nossos irmãos. E agora, uma dívida enorme, né, foram pagas no nosso lugar, e agora nós não perdoamos um tiquinho assim. Então, nesse caso, o Senhor fala o seguinte, assim também, assim como o rei pegou aquele servo ingrato de volta e falou, agora você vai padecer aqui na prisão, até me pagar tudo, e não vai pagar, assim também vos fará o Pai Celeste, se a cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Bom, irmãos, alguém aqui ainda tem dúvida que nós não temos outra alternativa senão perdoar aquele que nos ofendeu? Mas pastor, o cara me deu um prejuízo, eu vou perdoar, ele vai sair na boa? Eu vou ficar com prejuízo e ele na boa? Jesus não fez isso, Jesus nos perdoou, nós ficamos na boa, ele ficou com a cruz. Nossa! Se Jesus fez isso por nós, ele mostrou que é o mínimo que nós podemos fazer, é falar o seguinte, é pela graça. Eu não merecia e o Senhor me perdoou. Essa pessoa não tem que merecer para eu perdoar, tá bem? Aquela minha história que eu contei no início, que para mim, a pessoa perdoar, para eu perdoar a pessoa, eu tinha que ajoelhar num grão de milho, sofrer, rastejar, e aí eu ia ver se realmente ele merecia. Não tem isso, porque eu não mereci, nós não merecemos, e o Senhor nos deu perdão. E o Pai está falando, se você não perdoar, você tampouco vai ter o perdão de Deus. Melhor, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar também. Então, não tem dúvida. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa noite, Deus está falando de situações que ou você é o ofensor, né, ou ofendido. Tanto um como o outro, cabe a nós tomar uma posição. Se você quer que a sua vida, né, você tenha as feridas curadas, mas pastor, eu não estou sentindo nada. Mas você não queira esperar aquela pessoa ir lá ou falar com o pai daquilo que você está devendo para ela. Não foi isso que nós lemos na palavra? Não espere, a caminho, enquanto você conversa, já acerta com ele, antes que ele vá lá ao pai e fala contra ti. Então, nós não temos alternativa. Então, primeiramente, pastor, perdoar é fácil falar, mas como é que eu consigo? Eu não sinto vontade de perdoar a pessoa. Aquilo lá ainda está queimando dentro de mim. Então não espere ter vontade, porque você não vai sentir vontade. Porque a palavra diz que nós temos que ter um mandamento de Deus. Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Então, quando você tomar a decisão de que cumprir a palavra de Deus é um processo. Você libera, olha, eu quero, né, perdoar, e a palavra diz aqui, de coração. Esse negócio de falar assim, olha, eu perdoei, né, e coloquei na mão de Deus, você não perdoou, tá bem? Lembra? Não dê lugar à ira de Deus.
Antes você tem que buscar a misericórdia de Deus. Por isso que fala perdoar de coração, seu irmão. Senhor, essa pessoa me machucou, me feriu, ela fez isso tudo comigo, Pai, mas tem de misericórdia. Assim como Jesus falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas estão aí cegas, sem a oportunidade que você teve de conhecer e receber essa palavra, e vão continuar errando se nós não tivermos assim, usado pelo Senhor, não andarmos de misericórdia, porque assim quando a pessoa esperar ser maltratada por você, porque ela te tratou mal, quando ela esperar que você vai dar o troco, você vem e dá para ela uma ajuda, vai desmontar. Satanás vai ficar muito bravo com você, porque ele queria ver o circo pegar fogo. E você desarmou toda a cilada do maligno. Por isso, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Você vai ser abençoado, porque nós servimos o Pai da luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Você vai estar fazendo a vontade do Pai das trevas. Então Deus está nos chamando aqui nessa noite para nos curar, né, de situações que nós podemos, assim, estar carregando no nosso coração, situações que nós não entendemos. Mas eu não sinto desejo de perdoar. Se você ficar esperando chegar o desejo de perdoar, você vai morrer, né? Vai ter que prestar as contas antes de chegar o desejo, porque não é uma questão de sentimento. Hebreus 10, 16, não precisa abrir aí, tem uma passagem que fala assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Bem? Irmãos, tem muitas pessoas que falam: não, te perdoo, para a mulher, né? Perdoei e tal, ou sei lá, né? Aí passa um tempo, acontece alguma coisa, ela vai lá e puxa o arquivinho dela, né? E está lá, ó, lembra, né, que você me fez naquela época? Peraí, mas você não tinha me perdoado? Então, duas coisas. Perdão não é amnésia. Você não esquece. Não é assim, esquecer, eu quero esquecer. Não, você tem que perdoar. Tá bem? Ó, eu vou deixar naquela gaveta, tá? Passado, e não se fala mais nisso, tá bom? Irmão, não adianta. Fala para uma mulher esquecer para ver se ela esquece. De jeito nenhum. Do mesmo jeito que você fala para um homem lembrar que ele nunca lembra, a mulher nunca esquece, né? Ela vai lá e puxa aquela gaveta e fala: olha, porque aquele dia, olha o que você me fez, o que você me falou. Então, Deus está falando para você, né? Não é para recuperar aquilo que você disse ser perdoado. Não, o perdão é decisão. Quando você coloca o desejo no seu coração de perdoar, as coisas vão já se materializando. Você começa um processo. Quando você menos espera, o perdão já está dado. Então, quem é que perdoa? Nós perdoamos, nós definimos que vamos perdoar. O processo do perdão acontece na medida em que você... Quando você passar o tempo, você vai falar assim: escuta, e realmente aquele perdão aconteceu. Porque não pensa você que você vai, uma situação que está ali machucando, que você vai, acabou no segundo. Não, ela vai perdurar. Mas vai perdurar quanto? Quando você pensa que, é um processo, quando você pensa que já está perdoado. Nós tivemos uma situação muito parecida, né, na família, muitos anos atrás. E a minha esposa tinha uma pessoa que ela não perdoava, porque a pessoa machucou muito ela, né? Foi uma coisa terrível. Aí quando ela falava o nome dessa pessoa, ela falava assim, né? O sangue fervia na veia. Então, como é que você sabe que você não perdoou aquela pessoa? Quando aquele assunto você fala: não fala nisso. Como é que você sabe? Quando você fala: não toca no nome dessa pessoa, não faz aquilo.
Porque está machucado, está guardado, está na gaveta, mas não está perdoado. Então não se esquece, se perdoa. E aí quando nós oramos para perdoar, né, ela falou, mas não estou conseguindo perdoar, mas calma. Né? Creia que Deus vai nos ajudar a conceder esse perdão. Se você desejou isso de coração, Deus faz o processo. Aí passou um tempo, né, foi exatamente assim. Passou uns 2 meses, nem lembro quanto tempo. Um dia alguém falou o nome daquela pessoa, ela falou assim, não estou sentindo nada. A pessoa falou assim, o que você está falando? Não está fervendo o meu sangue. Eu falei, olha só, né? Olha como é que Deus é tremendo. Irmãos, nós temos aqui presente situações que você, um dia você foi magoado, machucado. Às vezes você não vai conseguir, né, lembrar de todos os detalhes, mas também teve dia em que você nem dormiu à noite porque você agiu mal com uma pessoa, seja na sua família. 80% dos casos, normalmente, dos maiores problemas que nós temos é em família, né? Porque é ali que tem o convívio maior. Então, Deus está nos convidando hoje para nós tomarmos uma providência, né, para erradicar, né, toda aquela culpa que você possa ter sentido um dia, que não foi perdoado, você não foi lá liberar o perdão, e você ainda tem tempo para liberar o perdão para aquela pessoa, mas hoje nós vamos fazer aqui um processo de cura e libertação das almas. Então, eu peço para os irmãos distribuir para vocês, nesse momento, um papelzinho, né? Os irmãos podem distribuir um papelzinho que está lá, minhas culpas e minhas mágoas. Vai ter não precisa colocar o nome, tá? A nossa culpa e as nossas mágoas só podem ser apagadas quando nós colocamos aos pés da cruz. Então hoje nós temos aqui a cruz, né, de Cristo mais próxima de vocês, de nós, com o símbolo do sangue precioso de Jesus, lavando todos os pecados, apagando todas as culpas, todo pecado, todas as mágoas. Eu quero que você escreva, não precisa identificar não. Se não tiver caneta para todo mundo aí, que eu não sei se é suficiente, pode escrever, vai lembrando e vai escrevendo com o dedo, porque espiritualmente, o que você colocar aí, Deus vai te trazer, né, a lembrança, aí o Espírito Santo vai estar te lembrando de situações que te machucaram, coisas que você falou assim, mas eu não tive culpa. Não espera a pessoa vir te cobrar na sua casa, né? Porque se ele falar para você para falar para Deus que você é devedor, então coloca aí o perdão, coloca o pedido de perdão, porque é fácil falar de perdão, mas pedir perdão é difícil. Reconhecer que você errou. Então hoje nós vamos fazer aqui simbolicamente o ato da liberação do perdão, liberação das culpas, e Deus vai abençoar a sua vida, e você vai ter a oportunidade de se encontrar com aquela pessoa, de colocar, errei. Eu lembro que uma vez, enquanto vocês escrevem aí, né, e pensem, uma vez, na igreja anterior, uma pessoa nos procurou, a gente tinha ajudado ela no casamento dela, a pessoa nos procurou para falar, olha, eu quero pedir perdão, porque naquela época lá, nós ajudando, pensando que estava agradando, falou assim, vocês, né, não deram aquilo que a gente esperava. Então você nunca sabe quando a sua atitude magoou alguém. Você acha que você está tudo bem, mas de repente tem pessoas falando assim, olha, aquela pessoa não me deu a atenção que eu precisava, ela podia me ajudar e não me ajudou. Então mesmo sem você saber, você é tido como culpado pela infelicidade de alguém. Então Deus vai, se você colocar no seu desejo, está se libertando de todas as acusações de Satanás, porque a palavra diz que para quem está em Cristo nenhuma condenação há. Então escreva toda aquela situação que você sentiu em algum momento, você teve culpa de alguma coisa, que não, e aí
Nós vamos colocar aos pés da cruz só ela. Podem trazer aqui quem já escreveu. Pode colocar aqui aos pés da cruz. Que nós vamos escrever. E nós vamos orar. E o Senhor, nessa noite, Ele vai estar trazendo para você aquele bálsamo, assim como, pode colocar aos pés da cruz, assim como diz a palavra, né? Se você desejar de coração o perdão para aquela pessoa, não importa o que ela fez, com certeza Jesus pagou um preço muito maior do que você pode ter pago. Creia que Deus é Deus, conhece o seu coração, sabe pessoas que têm coisa no coração que não consegue. Hoje vai ter cura e libertação aqui no seu coração. Hoje Deus está trazendo aqui, está trazendo para nós um momento, uma oportunidade para você se livrar daquele peso, daquele lixo que não foi colocado na rua até hoje. Um momento para nós orarmos para Deus. Ele tem a misericórdia, que você possa receber toda aquela porção que Deus preparou para você. Satanás tem roubado bênçãos das nossas famílias. Pessoas que não falam com irmãos, pais. Satanás tem conseguido estragar relacionamentos, amizades, momentos de felicidade e até de salvação, principalmente a salvação para aqueles que não estão em Cristo. Bem. Todos entregaram? Quero que você fique em pé, para nós estarmos orando e estar encerrando. Feche seus olhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai,